Olá para todos, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e neste vídeo vamos falar um pouco sobre o lado moleque birrento de Sigmund Freud. Então, para quem já assistiu outros dos vídeos dessa sequência, já sabe que a sequência de prefixo Freud são todos a respeito do Dr. Sigmund Freud e da psicanálise de maneira superficial. E este daqui vamos estar falando um pouco sobre esse lado birrento do Freud, de realmente ser muito apaixonado. Então é uma coisa a qual talvez foi o que me despertou o maior interesse já de início por Freud, porque eu era de certo modo assim, também era bastante 8 ou 80, até hoje ainda sou um pouco, mas depois de alguns acompanhamentos psicológicos aí, eu acabei adquirindo uma certa resistência maior à frustração, acabei desenvolvendo alguns aspectos do meu psiquismo que me favoreceram nesse aspecto. Mas o Freud, ele realmente, definitivamente foi um moleque muito birrento. E a nossa prova aí está desde o início da sua história, através das suas biografias, através das suas histórias de vida. A gente já vê que logo de início, aí por volta dos 10 anos, ou pouca coisa mais que isso, o pequeno Sigmund Freud, relatou a seus pais, ele estudava constantemente, isso fez com que ele tivesse um quarto só para ele, para poder desenvolver seus estudos, e relatou aos seus pais que o piano da sua irmã, que a sua irmã tocava piano, o piano da sua irmã lhe incomodava nos seus estudos. E qual foi a solução? A menina perdeu o piano. A família do Freud acabou se desfazendo do piano para que não atrapalhasse mais os estudos do Freud. E isso é só o começo da história, e a gente vê ao longo, lendo realmente sobre a vida dele, a biografia dele, a gente vê ao longo da vida dele que foram inúmeras passagens onde ele realmente demonstrou o seu lado mais birrento, o seu lado mais teimoso. Nós temos, por exemplo, a relação dele com a sua noiva, a Marta. Até, se não me engano, há uma foto dele aqui, deixa eu dar uma olhada, dele com a sua esposa, isso aqui mesmo. Então aqui é uma foto dele com a Marta, e realmente a sua vida com a Marta foi uma das maiores demonstrações das suas birras e da sua maneira apaixonada de ser. Então ele acabou terminando com a Marta, voltando, brigou várias vezes com ela, brigou assim a ponto de desfazer o noivado enquanto estava noivo e reatar, pedir perdão. Então nós vemos que realmente o Freud, ao longo da sua vida, ele foi alguém muito apaixonado e relativamente explosivo nas suas atitudes, em algumas principalmente mais do que em outras. E isso levou a alguns problemas, até inclusive na sua vida, levou a muitas frustrações por parte dele, e inclusive uma delas foi o famoso e conhecido Jung. Então Carl Gustav Jung, o Gustav Jung aí realmente é uma questão do sotaque, da pronúncia, que eu não tenho a habilidade correta para pronunciar. Ele era aluno praticamente de Freud, então era um dos seguidores do Freud, também formado em medicina, que acompanhavam o Freud nos estudos psicanalíticos. E o Jung, ele desvirtuava um pouco de certas ideias do Freud. Então o Freud, ele realmente se focava mais no inconsciente, na questão dos sonhos e no individualismo, então na questão realmente da singularidade do indivíduo. E o Jung, ele tinha algumas perspectivas um pouco mais espirituais, um pouco mais amplas. Ele tinha uma visão mais da influência do convívio social e de toda uma memória social, uma memória de um coletivo, e não apenas da singularidade do indivíduo. Então eram discordâncias que ele tinha de Freud, e ele demonstrou essas discordâncias, talvez até na tentativa de conciliar com a opinião do Freud e conseguirem dar um encaminhamento um pouco mais amplo
a psicanálise, mas o resultado disso foi um enfurecimento do Freud, e o que acabou levando ao Jung ter de se afastar do Freud para desenvolver sua própria teoria e ter a sua própria forma de pensar. E isso levou à criação da teoria junguiana, por mais que o Jung não queria que realmente ninguém se denominasse junguiano e seguisse ele como seguia um Freud, justamente por ter a consciência de que as pessoas acabam desvirtuando das ideias originais, como nós vemos hoje, que é o caso, que muita gente desvirtuou totalmente das ideias do Freud e acaba chamando de psicanálise coisas que Freud se suicidaria se soubesse. Então, devido a isso, Jung nem queria mesmo seguidores, mas acabou tendo, de qualquer modo, querendo ou não, vários seguidores e que deram aí continuidade à sua teoria e que até hoje aplicam a sua teoria. E a teoria junguiana ela é muito mais ampla, realmente, ela abrange bastante coisa. Se isso é bom ou ruim, aí é realmente a opinião de cada um e é individual. Alguns podem considerar como bom porque ela é mais abrangente, ela tem mais aspectos a serem analisados. Outros, como eu, acabam, apesar de já ter lido alguns livros de Jung, eu acabo não conseguindo compreender perfeitamente a teoria dele porque eu não vejo limitação nela, eu não vejo... acaba fugindo ao contexto de tão ampla que é. Não que seja uma teoria ruim, de modo algum estou afirmando isso aqui, mas acaba sendo tão ampla que foge um pouco do entendimento de algumas pessoas, outras conseguem entendê-lo perfeitamente. Então, aos que entendem Jung, eu admiro e desejo que continuem com esse trabalho, afinal, quanto mais teorias para abordar algo tão complexo quanto a mente humana, melhor. Mas eu pessoalmente me atenho mais a Freud, que é algo para mim mais palpável e mais compreensível logo a princípio. Mas enfim, essa briga com Jung foi só mais uma das tantas birras do Dr. Sigmund Freud e da sua explosividade e da sua paixão ao agir. E aí muitos podem dizer, mas então era ruim Freud ser apaixonado desse modo? Alguns podem até ver como ruim. Eu não vejo nenhum mal nisso. Ao contrário, acho que essa paixão é uma das principais coisas que me levou para o lado da psicanálise e para o lado do Freud. É justamente esse fato dele ser tão apaixonado por tudo que fazia. Dedicou a sua vida inteira a trabalhar em cima das suas teorias. Então, literalmente, e é incrível, que alguns podem até falar que ele não dedicou a vida toda, dedicou só uma pequena parte. Olha, na minha compreensão, aí, lendo a história de vida do Freud, a gente percebe que ele dedicou praticamente a vida inteira, inclusive até uma parte da infância, já que além de estudar muito na infância, ele já tinha um diário de sonhos, por exemplo, que só mais tarde ele descobriria ou trabalharia a importância desses sonhos dentro da psicanálise, mas ele já tinha um diário de sonhos, ele estudava muito. Eu me referi ao piano que foi retirado da sua irmã devido a atrapalhar os seus estudos. Devemos lembrar que também o estudo dele não era tão valorizado à toa, já que com os mesmos 10 anos, Freud já falava em torno, se não me engano, de 5 línguas, que ele havia aprendido e desenvolvido sozinho a partir da leitura, a partir dos seus próprios esforços. Então não era tão à toa assim que se valorizava tanto a mente do Freud e ele era tão considerado dentro da sua família, porque realmente o Freud ele tinha uma questão de inteligência e de desenvolvimento fascinante. Com 10, 11 anos ele já lia Shakespeare no original. Então realmente ele tinha uma leitura muito ampla, ele já falava outras línguas, então era alguém que tinha um destaque intelectual muito grande. E como todos os grandes gênios da humanidade, todos têm as suas birras, as suas manias e os seus detalhes. E aqui eu trouxe um pouco dessas birras. É importante dizer também a respeito de Jung, que diferente do Freud, que criou praticamente um ódio do Jung, ele realmente era assim, amava e odiava na mesma proporção, e ele criou um ódio de Jung, mas Jung não, Jung nem de longe. Ele, inclusive, alguns livros que eu peguei do Jung, onde ele cita Freud, ele cita dele de uma maneira muito carinhosa, e dá pra ver que realmente a discordância por parte do Jung foi mais a discordância da teoria mesmo. Então não foi algo de realmente querer
de querer o mal do Freud ou realmente querer ser inimigo do Freud. Simplesmente discordava da teoria freudiana e acabou criando sua própria teoria, mas o Freud obviamente o detestou pelo resto da existência devido a isso. E inclusive foi um golpe muito forte, porque o Freud depositava muita confiança no Jung e era assim uma das pessoas que ele tinha como mais importante do grupo, que se dedicava a estudos da psicanálise, e ele acreditava fielmente que o Jung ia dar seguimento aos seus estudos, ia dar seguimento à psicanálise em si, e aí quando ele levou esse golpe, isso o afetou muito. Inclusive eu vi há alguns dias atrás, não tenho certeza da veracidade dessa informação, mas eu cheguei a ouvir que parece que até ele criou um pacto entre os que ficaram depois que o Jung saiu, algumas coisas do gênero, devido ao quanto lhe impactou esse rompimento do Jung com a psicanálise. Bom, espero que este vídeo tenha deixado um pouco mais claro esse lado apaixonado do Freud, e que provavelmente foi graças a essa paixão, a essa mania de moleque birrento, a essa forma de ser persistente, que o Freud também conseguiu dar o destaque que deu à psicanálise. Afinal, sabemos que a psicanálise ela foi de início muito repudiada, as suas teorias de amor materno, a relação entre pai, mãe e filho, foram coisas que foram muito satirizadas no início da teoria psicanalítica, então isso realmente teve um impacto muito forte. E talvez se o Freud não fosse essa pessoa apaixonada, esse moleque que ele era de certo modo, em certo aspecto, talvez ele não tivesse conseguido defender a teoria psicanalítica e promovê-la do modo que promoveu e fazer com que ela ganhasse todo esse destaque. Então nem de longe aqui estou afirmando que ele ser esta pessoa apaixonada, este moleque birrento de certo modo, era algo ruim. É algo que talvez tenha sido o que realmente levou ele a conseguir fazer da psicanálise o que ela é hoje, o que ela já era na época, o que ela é até hoje, e o que talvez ainda venha a ser ainda maior, porque realmente ela está em uma dimensão bem grande e não há previsões dela diminuir tanto assim, não. Eu espero mais do que ninguém que não diminua, já que eu sou um pessoal fã da psicanálise e das teorias freudianas. Obrigado a todos pela atenção, acessem o canal, se inscrevam, cliquem em gostei e acessem os outros vídeos a respeito de Freud. Alguns como esse vão ser um pouquinho mais críticos, mas não desmerecendo o trabalho dele, apenas relatando pontos verídicos da sua vida e que são importantes também de serem trabalhados. E até um próximo vídeo.